O 21 diz: uma bruxa tinha 10 maçãs, 9 bananas e 6 peras. Num passe de mágica, transformou cada uma destas peças de fruta numa peça de fruta de um dos outros dois tipos. Por exemplo, transformou cada uma das maçãs numa banana ou numa pera. Portanto, maçãs, numa banana ou numa pera. Agora a bruxa tem 15 maçãs, 7 bananas e 3 peras. Quantas maçãs é que a bruxa transformou em bananas? Bem, então antes de mais, vamos aqui relacionar aquilo que a bruxa tinha inicialmente com o que teve na parte final. E para isso, vemos que houve aqui umas transformações. Portanto, não é aqui difícil de relacionar aqui este 10 com os outros dois tipos de fruta. Portanto, este 10 veio, na verdade, para 7 bananas. Portanto, 10 maçãs foram transformadas em 7 bananas e passaram a restar 3. Essas 3 foram transformadas em peras. E então passámos a ter as 0 maçãs. Depois, o que é que aconteceu? Este 15, se vocês repararem, é a soma de 9 com o 6. Portanto, todas as bananas foram transformadas em maçãs e passámos então a ter 9 maçãs. E o mesmo aconteceu para as peras. Todas as peras passaram a ser transformadas em maçã. Então passaram a maçãs e então obtivemos 15 maçãs. Ok, então quantas maçãs é que a bruxa transformou em bananas? Então a bruxa transformou em bananas basicamente a 7 maçãs. Era a resposta E. 22 diz: a medida do lado do quadrado da figura é 10 cm. Então temos aqui um quadrado em que o lado mede 10. Também diz que a linha vertical no meio do quadrado divide em dois retângulos geometricamente iguais. Ou seja, esta linha aqui. Qual é a área da região sombreada? Bem, então o raciocínio que tenho que ter aqui é começarem por ver que há aqui um quadrado grande, que é este que estou agora a limitar, e tem um quadrado pequeno. E reparem que se nós ao quadrado grande, portanto a este quadrado grande, tirarmos a área do quadrado pequeno, vamos obter a área sombreada. Pronto, e basicamente era dentro disso. Podemos então escrever que a área sombreada é a área do quadrado grande, que vocês veem facilmente que é um triângulo de base 10 e a altura é o lado do quadrado, é 10, que nós já escrevemos aqui. Portanto, isto a dividir por 2. E agora vou subtrair ao triângulo pequeno. Reparem que a base continua a ser a mesma, é 10. A altura é a distância que vai, portanto é este comprimento. E reparem-se que este ponto que eu estou agora a marcar é o ponto médio de encontro das diagonais. As diagonais encontram-se aqui e, portanto, este sendo o ponto médio, esta altura é 5, metade de 10. Temos então que é 10 vezes 5 a dividir por 2. E então íamos ter aqui 50 menos 25, o que nos vai dar 25 centímetros quadrados da área, opção B. 23. A Joana cortou a forma da figura em 5 partes iguais. Acho que não tenho aqui figura. Deixem-me só aqui ver uma coisa. Ok. Esta figura aqui, não é? Cada uma formada por 3 dos quadrados mais pequenos. Qual das letras ficou na mesma parte que a estrela? Portanto, vocês têm aqui 15 quadradinhos pequenos e depois foi dividida esta figura em 5 partes iguais, cada uma delas com 3 quadradinhos pequenos. E então, para nós descobrirmos qual das letras é que ficou com a estrela, nós vamos fazer grupos, digamos assim, de quadrados. Olhem, por exemplo, aqui o primeiro grupo de 3 quadradinhos pequenos é este que eu estou aqui a desenhar. E ele vai apanhar a letra C. O segundo grupo, vocês agora, ainda com esta mesma forma, iam, por exemplo, aqui ao A, este quadrado branco, ao B, e depois fechar aqui.
já temos 2 grupos. Agora, o terceiro grupo vai ser este que apanha aqui a estrela, depois aqui o E e depois aqui. O quarto grupo apanha aqui o D, o quadrado branco, este aqui. E por último temos este grupo de 3 quadrados brancos. Agora fica muito fácil. Uma vez que já definimos os 5 grupos, basta observarmos qual das letras é que ficou na mesma parte da estrela. E vocês veem aqui que a única letra que está na parte da estrela é a letra E. O 24 diz: às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, o Francisco nunca diz a verdade. Portanto, estes dias ele nunca diz a verdade. Nos restantes dias da semana diz sempre a verdade. Um dia o Mateus teve a conversa seguinte com o Francisco: Mateus, que dia é hoje? Francisco, sábado. Mateus, que dia será amanhã? Francisco, quarta-feira. Em que dia da semana aconteceu esta conversa? Bem, se vocês virem aqui a segunda fala do Francisco, ele na primeira diz que o dia atual é sábado e quando lhe perguntam o dia seguinte diz que é quarta-feira. Então o Francisco está a mentir. Se o Francisco está a mentir, já podemos excluir aqui umas hipóteses. Nós sabemos do enunciado que os dias que o Francisco mente é às terças, quintas e sábados. O que nos leva a excluir a opção A, leva a excluir também a quarta-feira e também a sexta-feira. Então a resposta a esta pergunta 24 pode ser B, terça-feira, ou a D, quinta-feira. Agora vejam aqui comigo. Quando ele diz que dia será amanhã, quarta-feira. Então vamos supor que a resposta que ele dava era terça-feira. Ora, se fosse terça-feira, supondo que era terça-feira, o dia a seguir estaria correto, quarta-feira. Mas isso não pode acontecer porque ele está a mentir. Ele estando a mentir, esse dia não pode ser a terça-feira, porque estaria correta a resposta quarta-feira no dia seguinte. Pelo que escolhemos a opção B, e então a opção de resposta é D, quinta-feira. A 25 diz: o Júlio quer construir a cruz da figura utilizando peças iguais às mostradas na figura por baixo da cruz. E vocês aqui têm estas 5 peças. Ele tem muitas peças de cada um dos tipos e pode rodar as peças se necessário. Qual é o menor número de peças que o Júlio pode utilizar? Bem, então aqui, rapidamente, vocês podiam ver que só há uma hipótese de fazer este quadrado aqui do meio da cruz. É usando aqui esta peça. Depois também, fácil de ver, era que este retângulo vão ser precisos, no mínimo, 4 para fazer estas partes aqui. Portanto, uma, aqui a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta. E então estávamos com estes 4 retângulos. Temos 4 daqui. Agora, para fazer aqui esta parte final da figura, vocês fazerem aqui esta parte, na verdade, podem imaginar a figura, dividi-la assim neste trapézio. Tinham aqui este trapézio, que é esta primeira peça aqui, mas rodada. E vocês iam ter um para aqui, iam ter depois outro para aqui. Portanto, vejam que é esta figura aqui, só por aqui, está aqui o segundo, iam também ter aqui o terceiro, iam ter aqui também o terceiro, estava aqui o terceiro e um último para aqui, iam ter aqui o quarto, cá está o quarto. Precisávamos então de 4 destes trapézios, digamos, 4 destes trapézios. E a última peça que precisávamos era estes triângulos. Também vai ser 1, 2, 3, 4. Então, somando isto, vamos ter 4 mais 4, 8. Depois, se vocês somarem com mais 4, 12. Com mais 1, 13. A opção de resposta C. O 26 diz: alguns blocos quadrados estão equilibrados numa balança, como se mostra na figura. Blocos pintados do mesmo modo têm o mesmo peso. E temos aqui, então, do lado direito da balança, temos aqui estes 4 pesos, que são cruzes. Por baixo,
um quadrado preto, e depois do lado esquerdo voltam a ter a cruz, por cima da cruz tem aqui o bloco pintado preto, e do lado esquerdo, com o mesmo equilíbrio, tem 2 blocos atracejado. E diz assim: a Vera quer ordenar os 3 tipos de blocos, da esquerda para a direita, do mais pesado para o mais leve. Que coordenação deve a Vera obter? Bem, a estratégia que vou usar aqui é dar valores a cada um destes blocos. E vamos começar por escolher aqui um número par. Vamos dizer que o x, cada um destes blocos x, vale 10. E então, se cada um destes vale 10, por baixo temos o bloco preto que está a suportar 4 destes. Portanto, o bloco preto seria 4 vezes 10. E vamos então dizer que é 40. Agora, do lado esquerdo, temos outra vez o bloco preto cá em cima, que é 40. E por baixo temos o bloco que vale 10. E reparem, do lado esquerdo, os 2 blocos que se encontram um em cima do outro vão pesar o mesmo que estes 2 blocos da direita, porque a balança está equilibrada. Então, e qual é que é o total destes 2 blocos da direita? É 40 mais 10. Portanto, estes dois blocos, o de cima é 40 e o de baixo é 10, no total vão fazer 50. Ok, então, estes aqui são 50. Estes 2. Mas se eles são blocos iguais, têm o mesmo peso. Para eu descobrir o peso de cada um, vou fazer metade de 50. 50 a dividir por 2, que vai dar 25. Agora que já temos os pesos para cada um dos blocos, vamos ordenar do mais pesado para o mais leve. O bloco preto é 40, o mais pesado. Depois temos o bloco atracejado, com estas pintas, com peso 25. E por último o bloco com as cruzes, com peso 10. Ou seja, aqui temos o das cruzes. Depois aqui temos o bloco com pintas. Isto terá alguma coisa assim deste tipo. Aqui assim. E depois com 40 o bloco com a cruz. E estaríamos então do mais pesado para o mais leve. Não, desculpem, aqui o 40 é o bloco, é este que está aqui, não é? É este que vocês veem aqui. Este é o bloco preto, que é o mais pesado. Depois é o 25 que está atracejado. E por último temos a cruz. O que nos leva à opção de resposta A. O 27, portanto, o 27, confirmar aqui, o 27. Então, vejam lá o que é que nós temos aqui no número 27. A Patrícia quer escrever os números de 1 a 10, os números de 1 a 9 nos quadrados do diagrama, um em cada quadrado. A soma dos 2 números em quadrados adjacentes, isto é, quadrados que estão seguidos, por exemplo, este é seguido a este, então são adjacentes, este é seguido a este, também são adjacentes, e a soma desses quadrados deve ser igual ao número escrito na linha que une esses quadrados. Por exemplo, se somarmos este quadrado com este aqui, tem que dar 9 na horizontal. Na vertical deste quadrado com o de baixo vai ter que dar 8. Está certo. Qual é a soma dos números que a Patrícia tem de escrever nos quadrados assinalados com ponto de interrogação? Então aqui, quando olhamos à primeira vista, queremos logo preencher todos os quadrados. E talvez começar aqui e, tentativa em erro, irmos experimentando números para somar. E vai ser por tentativa em erro, na verdade. Mas vamos começar aqui por este quadrado do meio. E vamos ver quais serão as possibilidades que, quando nós somamos este adjacente com o de baixo, dá 12. E aquelas que nós tínhamos era o 7,5. Iríamos então ter o 7,5. Podia ser, portanto, 7,5. Podia também ser outra possibilidade, o 8,4. E outra, o 9,3. Para fazer números de 1 a 9. Agora é assim, o 9,3, se nós tivéssemos aqui o 9 e depois tivéssemos aqui o 3, reparem que tínhamos que ter agora neste adjacente um número quando somado a 9 desse 13. E não existe porque só temos números de 1 a 9. Depois do 9 já não temos mais nenhum número, pelo que o 9,3 poderíamos tirar esta hipótese. Então, esta foi uma tentativa que fizemos. A 9,3 não dava.
Depois íamos tentar com a 7 de 5. Então temos aqui 7. O de baixo tem que ser um número que somado a 7 de 12 é o 5. E depois aqui, por exemplo, podíamos fazer já por aqui, para dar 9, aqui tinha que ser 4. E aqui para dar 9, aqui para dar 10, portanto tem que somar 6 a 4. E vão ter aqui 10. Ok, então aqui está preenchido. E até aqui parece que já conseguimos usar o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7. Mas reparem que agora, ao somar aqui o 5 com este outro quadrado adjacente, tem que dar 11. Então a única possibilidade é escrever aqui o 6. Mas já temos números repetidos. Isso contraria o enunciado. Pelo que o 6, esta possibilidade de 7, 5 também não poderia ser. Então estão a ver, fiz tentativa em erro até agora, fui experimentando possibilidades e depois contrariava ou haviam números a repetir-se ou então números que não dava para somar chegando ao número pedido. Se experimentassem agora com a combinação com esta 8, 4, se pusessem por exemplo aqui o 8, aqui tinha que ser 4 para dar 12, depois aqui 5, depois aqui para dar 13 tinha que ser 5 com 7, 12, para dar 10 tinha que ser 5. Mas lá está, 5 a repetir-se. Não podiam então ter o 8. O 8, 4 aqui também não ia funcionar. Então aquela que vai funcionar aqui vai ser com 4, 8. Tem aqui 4, aqui vai ter que ser 8. Depois vão ter aqui o 1, já vai dar 9. Depois, para dar aqui 10, vocês vão ter aqui o 9. Depois do 9, 8 aos 11, íamos ter aqui 3. 3 mais 5 vai dar os 8. Agora vamos confirmar se há repetições aqui em cima. 5 para chegar aos 11, vamos somar 6. Depois 6 para chegar a 13, vamos ter 7. E reparem que 7 com mais 4 dá 11. Portanto, até agora não há repetições de números. E nós, até esta altura, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, vejam que nós já usamos os números. Usamos o 1, usamos o 9, o 3, o 8, o 4, o 5 e usamos também, portanto, também usamos aqui o 1, o 3, o 8, já está aqui, o 4, o 5, o 9 também já está, o 6 e resta-nos o 2 e o 7. O 7 também já está. Então pronto, nós só nos falta usar aqui o 2. E o 7 mais 2 dá 9. Pelo que já encontramos então os números que a Patrícia tinha que escrever aqui nestes quadrados assinalados e agora pedem-nos o quê? Pedem-nos a soma dos números marcados com o ponto de interrogação, que é aqui dos quadrados sombreados. Então era 5 mais 4 mais 9, que é 18. Opção C. O 28 diz: o Miguel quer fazer uma construção com os blocos da figura à direita. Qual das construções seguintes pode o Miguel fazer? Aqui, vocês basicamente, aqui a opção aqui era a opção D. É esta figura aqui. Se levantassem esta figura, ia dar aqui este sólido que aqui está, com 1, 2, 3, 4 cubos. 1, 2, 3, 4 cubos. Depois, se rodassem aqui esta figura, ao rodarem ia dar este daqui, e o último em falta vai ser este que cá está atrás deste bloco. Então aqui a opção de resposta era a opção D. A 29 diz: inicialmente a Sara tinha o triplo dos chocolates da Sofia. Depois, a Sara deu 1/4 dos seus chocolates à Sofia, ficando com mais 6 chocolates do que a Sofia. Portanto, depois disso, ela ficou com mais 6 chocolates do que a Sofia. Inicialmente, qual era a diferença entre o número de chocolates da Sara e o número de chocolates da Sofia? Bem, podemos começar aqui por fazer aqui uma tabela de forma a organizar a informação do enunciado e
podemos ter aqui a Sofia deste lado e deste lado temos a Sara. Como dizem que a Sara tinha o triplo dos chocolates da Sofia, então vou dizer que a Sofia tinha X e a Sara, tendo o triplo, vai ter 3 vezes X, ou seja, 3X. Depois, a Sara deu 1/4 dos seus chocolates à Sofia. Como é que nós vamos passar isto para a linguagem matemática? A Sara, se deu 1/4 dos chocolates à Sofia, vai ficar com quanto? Vai ficar com aquilo que já tinha a subtrair ao que deu à Sofia. E quanto é que ela deu à Sofia? 1/4 dos seus chocolates. Portanto, 1/4 de 3x. Ok, e a Sofia ficou com quanto? A Sofia ficou com aquilo que tinha, que era x, mais aquilo que recebeu. 1/4, portanto, de 3x, que foi isto que ela recebeu. Muito bem. E então dizem-nos aqui que ficou com mais 6 chocolates do que a Sofia. Então a Sara ficou com mais 6 chocolates do que a Sofia. Como é que escrevemos uma equação que traduza isto agora? A Sara, que é o que ela tem, 3x menos 1/4 vezes 3x, que é o mesmo terem 3/4 de x, ficou com mais 6 chocolates do que a Sofia. Então, se é do que a Sofia, é do que, portanto, do que vocês terem aqui, x mais 1/4 vezes 3x, ou seja, aqui 3/4 de x. Então agora o que temos que fazer é resolver esta equação e encontrar, portanto, o número de chocolates da Sofia. Então, passando o x para o primeiro membro, era 3x menos x, menos 3/4 x, menos 3/4 x, igual a 6. Agora, fazendo esta conta aqui vocês iam obter que era 2x menos 6/4. 6/4 é o mesmo que vocês terem 3 meios de x, igual a 6. Aqui podemos ir para o mesmo denominador, é como se fosse 1. Então vamos ter vezes 2 e aqui vamos também para vezes 2. Portanto, já sabem, multiplicam em baixo também, na parte de cima a mesma coisa. Vezes 2. Fica 4x sobre 2 menos 3 meios de x igual a 12 sobre 2. Simplifica. Isto vai dar x igual a 12. Então, quantos repousados é que a Sofia tinha? A Sofia tinha, portanto, 12 repousados. E o que é que nos pedem? A diferença entre o número de chocolates da Sofia, a diferença entre o número de chocolates da Sara e o número de chocolates da Sofia. A Sara tinha quanto inicialmente? 3x. 3x. E a Sofia, x. Então a diferença é só substituirmos o x por 12 e fazendo isso temos 3 vezes 12 menos 12. 3 vezes 12, 36. 36 menos 12 vai dar 24. Opção de resposta D. Por último, temos aqui o número 30. Aqui não é um problema que acaba por ir para a combinatória. Acaba por jogar então já num outro tipo de raciocínio, portanto mais para a combinatória. Então o que o enunciado diz: a Mafalda quer comprar um ramo de flores. Na figura estão indicados os preços por flor de cada um dos 3 tipos de flor. Quantos ramos diferentes, custando 23 euros cada uma, portanto, custando 23 euros cada um, podem ser feitos com flores destes 3 tipos? Ok, e dão-nos aqui estas opções. Então reparem, se nós usarmos aqui variáveis, podemos dizer que a variável de x é o número de flores que custa 3 euros, a y é o número de flores que custa 4 euros e a z é o número de flores que custa 5 euros.
Então nós agora podemos também escrever uma condição, uma equação que traduza o enunciado. O que nós queremos, na verdade, é satisfazer isto. Portanto, o custo de flores que custa 3 euros é 3x mais 4y mais 5z. Isto, vejam lá, aquilo que eu estou aqui a escrever é: o número de flores custa 3 euros é x. Se eu quiser saber o preço dessas flores, digamos, por exemplo, que esta era as flores amarelas, se uma custa 3 euros, x flores vão custar 3x. E é isso que eu estou aqui a traduzir. Agora, tenho flores 4 euros. Faz conta que eram estas vermelhas. O custo dela, se uma custa 4 euros, então o y vai custar 4y. E depois o mesmo raciocínio para as flores aqui da direita. Pronto. 5z. E então, se somarmos tudo isto, vai ter que dar o custo total de 23. Isto seria a condição que o enunciado nos está a dar. Então, é assim, o que nós queremos agora, basicamente, é contar o número de ternos tal que a soma dos três preços seja 23. E o número de ternos aqui vão ser estes que vou aqui começar por pôr. Vão ser, e depois já explico, mas este seria, basicamente, ter 0 flores custa 3 euros, depois 2 flores custa 4 euros e 3 flores com o custo de 5 euros. Reparem que substituírem aqui o x por 0, o y por 2, o z por 3, vão obter aqui uma igualdade verdadeira. Reparem, 3 vezes 0, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 3, iam ter 0 mais 8 mais 15, e 8 mais 15 vai dar 23. Pelo que então temos aqui uma possibilidade. Mas este não era o único ramo que podia ser feito. Com 0 flores custam 3 euros, 2 custam 4 e 3 custam 5. Ainda há mais. Vocês ainda tinham 104, tinham também 150, também 231, 312, depois tinham 312 já temos escrito, tínhamos 520 e tinham 601. Portanto, só aqui retificar, este era 6, portanto 3 vezes 6 que dava 18, mais 4 vezes 0, 0, mais 5 vezes 1 e 18 mais 5 dava os 23. Depois iam ter 3 vezes 5 que é 15, mais 8 também dava os 23, aqui era só por 0, 23. Iam aqui ter 3 vezes 3, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 2. Ou seja, iam ter 10, mais 4, 14, 14 com mais 9, ou seja, iam ter 23 também. E aqui a mesma coisa, 3 vezes 2 que dava 6, mais 4 vezes 3, 12, portanto 12 mais 6 dava 18, e depois 18 mais 5, lá está 23. Tinham então aqui também 3 vezes 1, mais 4 vezes 5, mais aqui era o 0, e então iam também ter 3 mais 20, 23, e estava certo, e também esta possibilidade aqui, que era 3 vezes 1, mais 4 vezes 0, mais 5 vezes 4, que dava 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades. Resposta D.